Amados irmãos e irmãs, a humildade é um gesto muito nobre que nós devemos praticar constantemente. Então aqui, com a humildade, eu peço desculpa porque de fato eu confundi a leitura e eu tive que apresentar para o canto. Então é necessário também a gente reconhecer as nossas falhas e limitações. Quero acolher aqui de uma forma especial, que me acompanha, aqui a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, o padre vem, a liturgia não é com eles, mas se fazem presente também nesse gesto de comunhão, nesse gesto também de fraternidade, nesta manhã no qual celebramos aqui a Eucaristia e sobretudo essa festa, a festa de Santa Rita, uma santa muito querida por todos nós, uma santa no qual a sua vida foi inteiramente pascal. E hoje, celebrando essa grande mulher, essa mulher guerreira, essa mulher que teve a sua vida marcada pela dor, essa mulher que teve a sua vida marcada ali pela falta de amor, de esperança. Santa Rita, que teve a sua vida marcada também por um encontro com Deus. Mas sobretudo Santa Rita, que teve a sua vida marcada pela perseverança. Como é difícil para nós às vezes perseverar diante de tantas situações no qual vivemos. E ao meditar a vida, a história de Santa Rita, a nossa vida, a nossa história, nós vamos perceber que algumas coisas vão se cruzando ali com a de Santa Rita, nessa nossa vivência. Então Santa Rita viveu a perseverança pelo amor, sobretudo ali a cruz, a confiança absoluta em Deus. Como aquela mulher sofreu, mas como aquela mulher também perseverou e confiou em Deus, conhecida como a santa das causas impossíveis. E às vezes nós estamos aqui hoje entregando a ela para que ela possa levar a Jesus o nosso impossível, aquela causa que estamos lutando há tempo, anos e anos, mas que nós jamais aqui vamos desistir. Santa Rita, ela continua sendo para a igreja esse sinal vivo de que a graça de Deus é capaz sim de transformar sofrimento em santidade, transformar ódio, rancor, sobretudo em perdão, transformar as nossas lágrimas em esperança, pois a nossa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a palavra de Deus nos ajuda a mergulhar, a aprofundar neste grande mistério de amor, de entrega da vida de Santa Rita. São Paulo escreve aqui aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Humanamente falando, perante a nossa pequenez, perante as nossas misérias, Santa Rita, ela tinha aqui muitos motivos para viver triste, até mesmo entrar numa profunda depressão, numa ansiedade, numa revolta, um desânimo muito grande. Mas ela casou-se tão jovem, se deu um casamento a um homem tão difícil, a um homem violento, a um homem ali impossível. Mas Santa Rita, ela viveu ali,
ela sofreu dentro de casa. Mas esse sofrimento não foi em vão. Quantas pessoas sofrem também, às vezes, com seu marido dentro de casa, a ponto de apanhar, a ponto de sair para a rua, no calor, mas com roupa de frio, para não mostrar as marcas. Quantas pessoas que vivem também essa experiência. Santa Rita experimentou a humilhação, as dores em família, os conflitos, em ir dormir sem saber se de fato ia acordar. Mas depois ela perdeu o marido de uma forma bem trágica. E mais tarde ainda viu os seus filhos morrerem. Olha, os seus filhos morrerem. Sepultou os seus filhos. Mas mesmo carregando tantas cruzes, ela não deixou ali o seu coração endurecer. Ela poderia ter muito bem abandonado a fé, tudo. Às vezes, para ela não perder tanto o marido, mas perder os filhos. Mas ela sofreu, não só com a vida dos filhos, mas também do marido. Perante o nosso tempo presente, falando que uma pessoa, ali sente a dor na perda do esposo que vai ter um neto, é capaz a pessoa ser chamada até mesmo de maluca. Você é maluca? Sofreu tanto e agora está chorando por este traste? É lógica comum, é nossa lógica. Mas a lógica de Deus, o projeto de Deus é totalmente diferente. Então Deus vai trabalhando em certas áreas que às vezes a gente até se assusta com a nossa humanidade. Poxa, Deus quer que eu faça isso mesmo? Diante de tudo aquilo que aconteceu. Então, Santa Rita, ela não deixou o seu coração endurecer. Mas é justamente aí que essa grandeza, que está a grandeza de Santa Rita. Uma pessoa diferenciada. Ela não permitiu que o sofrimento, tudo aquilo que de fato ela sofreu, afastasse ela de Deus. Quantas pessoas se afastam de Deus diante de uma doença, diante da morte, diante de uma separação? Pelo contrário, fez dessa dor que ela passou, que ela sofreu, um caminho de santidade. Como nós precisamos aprender este caminho de santidade, que não é só apenas contemplar o Cristo glorioso, ou apenas as coisas boas da nossa vida. Caminho de santidade é sim caminho de cruz, de sofrimento. E quantas vezes nós também enfrentamos situações difíceis, como eu falei, problemas dentro de casa, familiares, no matrimônio, com os filhos, a sua luta pelo seu filho na oração, para ele se libertar de algum vício, a luta de médicos e enfermeiros que lutam aqui para salvar, para dar o seu melhor diante de um cansaço também, para salvar, dar ali uma certa estabilidade dental, porque claro, tudo é no tempo de Deus, mas a medicina, os médicos, os enfermeiros fazem aquilo que está ao seu alcance, nessa doação também. Viver dentro de um hospital, seja na hora do seu plantão, não é algo bom, assim, gostoso de estar, porque não é também um lugar agradável. Mas mesmo assim, renunciaram tantas outras coisas para estarem aqui. Eu falo aqui porque essa capela se encontra dentro de um espaço, aqui, onde muitas pessoas saem dali desanimadas, quando o médico fala, fizemos o nosso melhor, agora está na mão de Deus. E aí muitas pessoas correm para a capela para pedir o impossível,
para pedir a graça da cura, a cura na família, diante daquela pessoa. Tantas pessoas cansadas, tantos enfermos, tantas crises no matrimônio. Estamos celebrando o ano diocesano da família e precisamos rezar pelas nossas famílias. Tantas decepções, tantas preocupações e até mesmo feridas interiores que às vezes ninguém conhece. Mas Santa Rita, hoje que ela nos ensina que não é o sofrimento que destrói uma pessoa. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas necessidades. Apresentamos no início da missa, e daqui a pouco no ofertório vamos apresentar mais uma vez as nossas necessidades, os nossos impossíveis da nossa vida. Porque Santa Rita, ela viveu aqui exatamente isso. Ela rezava, nós rezamos, ela confiava, nós confiamos, ela soube esperar, nós esperamos também diante das demoras do Senhor. Mas quando tudo parecia impossível, por isso que ela se tornou a santa das causas impossíveis. Não porque fazia mágica, até porque nenhum santo faz, mas porque ela acreditava que Deus nunca abandona aqueles que perseveram na fé. Deus nunca. Às vezes a demora é certa. Suportai-os o tempo, a demora, mas a vitória é certa para aqueles que acreditam no Senhor dos Exércitos. E talvez este seja um dos pontos mais impressionantes também da vida de Santa Rita. Depois do assassinato ali do seu esposo, ali existia um forte desejo de vingança na família, pela humanidade. Mas na cultura também da época ali, a vingança parecia algo normal. Às vezes parece algo normal hoje para gente. Tantas situações acontecendo nos nossos bairros, em nossas famílias, que parece algo normal. Mas nós não devemos cair nesse maldito comodismo de achar que é normal, mereceu, tem que ser assim mesmo. Como alguns dizem, CPF cancelado. Que cristão nós somos? Que cristão nós estamos buscando a ser de fato? Um cristão que vive conforme a lógica do mundo, querer do mundo ou querer do Senhor? Claro que tem coisas que tiram a nossa paciência, a nossa graça, nos deixa ali, enjogados. Mas cadê a nossa confiança de fato no Senhor? No Senhor. Santa Rita, ela chorou, Santa Rita, ela sofreu, mas não se alimentou do ódio. Não se alimentou do ódio. Rezou para que os seus filhos não entrassem no caminho de violência e da vingança. Isso ela fez. Ela preferiu sofrer com Deus a perda de seus filhos para o pecado. Mas aí você pode falar, mas isso é só para os santos. Mas Santa Rita foi uma mulher, como tantas mulheres aqui, aquela que casou. Então, se ela conseguiu chegar nesse patamar, nós também, pela força da oração, nós podemos chegar. Outro momento marcante da vida de Santa Rita aconteceu já no convento. Então, depois dessa tragédia na família, ter perdido o esposo, os filhos, ela então sente-se chamada para se doar. Vai para o convento, desejando ali unir-se profundamente o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E ela recebeu aqui, na sua testa, uma ferida semelhante a um espinho da coroa de Jesus. E aquela chaga, que podemos falar, aquela chaga dolorosa
tornou-se ali um sinal de fato de sua íntima união com a cruz do Senhor. Se sofrer no silêncio, calado. E Santa Rita, ela compreendeu também algo que foi muito essencial. A cruz, quando vivida de fato com amor e fé, nunca é inútil. E talvez hoje Jesus esteja também perguntando a cada um de nós, para as nossas comunidades, para as nossas famílias, como você tem carregado a sua cruz? Como revolta? Como desespero? Ou de fato ali confiando que Deus pode transformar tudo em graça? Tudo em graça. A santidade não nasce nas melhores famílias, porque não existe família perfeita. A santidade não existe em homens perfeitos e nem mulheres perfeitas, porque nós não somos perfeitos. A santidade, ela ali nasce num coração que continua amando dia após dia e confiando dia após dia em Deus, apesar das feridas, apesar das nossas dores, apesar das nossas tribulações, apesar de você estar vendo um conflito muito grande na tua casa, no seu matrimônio, com a sua família. Peçamos hoje a intercessão de Santa Rita por nossas famílias, pelo seu casamento, pelo seu matrimônio, pelas suas famílias, pelos doentes, pelos desanimados, pelos que hoje estão clamando uma causa impossível, e por todos aqueles que já perderam a esperança. Que ela nos ensine a repetir, mesmo nas noites difíceis da vida, tudo posso naquele que me fortalece. Que seja a nossa oração sincera de coração, porque Jesus pode fazer do nosso impossível se tornar um possível pelo nome dele. Vamos cantar essa canção e pedir essa graça, porque o impossível ele pode realizar. Confie, saia esperar diante das demoras do Senhor. Jesus, neste nome há poder. Cantemos essa certeza. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória e dor.
o impossível já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. Pai Todo-Poderoso, de onde as vidas lá nos vivos e nos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: pela intercessão de Santa Rita, ouve-nos. Pela intercessão de Santa Rita, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, os bispos e todos os pastores da Igreja, para que sejam fortalecidos em sua missão de servir com amor, nós os pedimos. Pela intercessão de Santa Rita, ouvi-nos, Senhor. Pelos missionários, pelos consagrados e pelos vocacionados, para que entreguem a vida com alegria, nós os pedimos. Pela intercessão de Santa Rita, ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem, os que se sentem indignos e os que buscam recomeçar no amor de Cristo, nós os pedimos. Pela intercessão de Santa Rita, ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso bispo Dom Luiz Henrique, que o Senhor o fortaleça em sua missão, concedendo-lhe alegria e perseverança no serviço ao povo de Deus, nós os pedimos. Pela intercessão de Santa Rita, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes e seus familiares, que Deus, em sua infinita misericórdia, lhes conceda alívio e força e a restauração da saúde, nós vos pedimos. Pela